É, aconteceu algo que eu não sabia nem que era possível. O Flamengo perdeu pro Bahia e perdeu pro Rogério Ceni. Bem, do jeito que o jogo foi, eu não consigo nem dizer que é um absurdo a derrota pelo jogo. Se fosse um jogo isolado, Heitor vai jogar Flamengo e Bahia. O Bahia é um time que tá ali na parte de cima da tabela, fora de casa. Eu acho que o Rogério seria um bom treinador. Não seria um absurdo o Flamengo perder um jogo contra o Bahia. O problema, como sempre, como vem sendo nos últimos jogos, é o contexto. É não ter ganhado do Vasco, é não ter ganhado do Grêmio, é não ter ganhado do Cruzeiro em casa. Somado a tudo isso, o Bahia com diversos desfalques. Mas é claro que não dá para ignorar o contexto do jogo. O Flamengo teve um jogador expulso com 10 minutos de jogo, basicamente. E assim, a expulsão para mim foi justa. O Danilo realmente vai com o pé muito alto. O Danilo atinge o jogador do Bahia no rosto. E não tem muito o que se discutir em relação a esse lance, na minha visão. O que tem a se discutir é, primeiro, o Danilo ser expulso, da perspectiva de por que você foi expulso, Danilo? Não, que tal não dar um chute na cara do jogador? Né, assim, tem que entender que não pode ir com o pé naquela altura, né? A não ser que tenha muita certeza de que tá sozinho e tudo mais. Mas aconteceu. Assim, sendo muito sincero, o Danilo, eu não acho ele um mau jogador. Mas até agora, ele não mostrou muito a que veio no Flamengo. Em geral, tá machucado. Quando não tá machucado e entra, não faz, assim, nada espetacular. Não. Não sei. Ainda não senti, assim, esse. Para mim, parece que não valeu muito a pena até agora, o Danilo. Porque a gente vê que o Léo Ortiz e o Léo Pereira parecem que vão jogar todos os jogos. Né? A gente vê a sequência que eles jogam, não há nenhum revezamento. Se dissesse que, pô, não, é um revezamento constante entre os três. Não é o caso. É raro o Danilo entrar. E aí uma crítica aqui, tanto ao José Boto quanto ao Felipe Luiz. Por que, né, se avaliam tanto o elenco, se conversam tanto, se pensam tanto sobre, por que o Flamengo não contratou mais zagueiro? Porque numa necessidade dessa, o Danilo tá sempre machucado. Aí num jogo de ontem com o Danilo entrando e que eu acho que o Léo Pereira ou não tava no banco, ou se tava, a ideia não era que ele entrasse, né? A ideia era ser poupado. Por que? Por que que entra o Cleiton? Quer dizer, eu sei por quê, porque só tem o Cleiton. Eu até acho que o mais certo seria entrar o João Vitor, seria entrar o Iago, que são jogadores que, pelo menos, além de me parecerem jogadores com um teto mais alto, que podem virar jogadores de um nível maior, são jogadores que vão ficar no Flamengo, ao que tudo indica. O Cleiton vai sair no final do ano, ao que tudo indica. Então, não entendo. Não entendo. Aí entra o Cleiton. Assim, pra mim o certo era o quê? Ter mais um zagueiro de nível. Talvez não do nível de Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, porque é um nível muito alto. Mas um nível pelo menos ali mediano. Eu até acho que o Cleiton não fez um jogo horroroso. Assim, o problema é, no lance capital, que é o gol do Bahia, ele que perde a bola. E no gol que depois é anulado por impedimento, ele também que dá o passe errado. Talvez não seja nenhuma culpa do jogador, do nível do jogador, de não ser bom, de ser ruim ou qualquer coisa parecida. Mas tá muito tempo parado, não tem ritmo de jogo, não tem aquele ritmo competitivo. É difícil, assim, é complicado. São esses erros que podem acabar com a temporada. O Flamengo ontem precisava dessa vitória. Era uma vitória. Essa semana era uma semana em que o Flamengo tinha 2 jogos que ele precisava ganhar. Por razões diferentes. O primeiro contra o Cruzeiro, porque era um adversário direto em casa, precisava ganhar. Depois contra o Bahia, fora de casa, um adversário que é freguês do Flamengo, que o Palmeiras perdeu lá, era uma chance de fazer uma diferença. Não conseguiu a vitória. Perdeu, né? Não foi nem só um empate. Ou seja, uma semana que o Flamengo precisava ganhar 6 pontos, ganhou. Isso pode fazer muita diferença. Infelizmente, isso pode fazer muita diferença. Aí o que eu fico pensando. Tem muita coisa pra gente falar desse jogo, né? Tem muita coisa. O que eu acho que mais me irritou ontem é a atuação do time. Porque é o que eu falei, assim, o jogador expulso muitas vezes vai acontecer.
A gente pode questionar o Danilo, a gente pode questionar quem entra no lugar dele, a gente pode questionar muita coisa. Agora, a atitude de alguns jogadores, pra mim, é inaceitável, tá? Inaceitável. O que o Samuel Lino fez no jogo de ontem é inaceitável. Eu já falei várias vezes, eu acho o Samuel Lino muito bom jogador. Eu acho que o Samuel Lino tem tudo pra ser um grande jogador, um craque no Flamengo, um ídolo e tudo mais. Eu achei a contratação do Samuel Lino ótima. Dito isso, camarada, vamos jogar sério. Esquece toquezinho pro lado, esquece passezinho de não sei o que, esquece driblezinho pra lá, driblezinho pra cá, driblezinho pra lá, driblezinho pra cá. Joga pro gol, joga objetivo. Não dá em um jogo em que o Flamengo está com 1 a menos, desde os 10 minutos, o Arrascaeta deixar o Samuel Lino na cara do gol e ele perdeu o gol. Não dá. Não pode. E aí é isso, a gente pode botar a culpa em 200 coisas. Se o Flamengo faz aquele gol ali, depois fecha a casinha e tenta segurar 1 a 0. Ah, não é bonito, a gente gosta que faça 6, concordo. Mas e aí? Vai deixar de ganhar 3 pontos porque é mais bonito fazer 10 mil gols? Não dá? Então, assim, o Flamengo precisa entender como ganha os jogos. É o que eu falei aqui no jogo contra o Corinthians. Pô, muito legal, o Flamengo jogou, né, pra ser campeão, foi vitória de campeão, e eu achei mesmo. Agora, não pode ter um jogo com vitória de campeão e nos outros é isso, é com 1 a mais contra o Cruzeiro, não consegue fazer o gol, contra o Bahia com 1 a menos, não consegue, pô, você tem uma chance cara a cara, perde. Não dá, não pode. E eu acho que falta isso ao Flamengo. Falta, às vezes, todos os jogadores pararem, e isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo, né? Falei muito sobre o Pedro com isso, mas, por exemplo, Carrascal, que é um jogador que até agora eu gostei bastante do que vi, mas me passou um pouco essa vibe também. De toquinho pro lado, de letrinha, de driblezinho. Cara, usa recurso quando o recurso for necessário. Quando o recurso não for necessário, faz o simples. Garante o gol, garante a assistência, garante a jogada. São coisas básicas do futebol, cara. Não tem o que inventar. E isso é muito cansativo, porque assim, a sensação que dá é que os jogadores do Flamengo estão preocupados em mostrar como eles são bons. E mostrar como eles são bons não ganhando o jogo, mas fazendo um lance de efeito, fazendo um gol que depois vai virar corte no dia seguinte na rede social. Olha quanta troca de passe, olha a jogada que ele fez, olha isso, olha aquilo. Irmão, faz o gol. Faz o gol. Os jogadores são bons, os jogadores do Flamengo são de alto nível. Se começar a fazer gol, se começar a focar em ganhar os jogos, vai se destacar por consequência. Se concentra em ganhar o jogo. É o Pedro, se concentra em girar e chutar. Se concentra em girar e fazer uma jogada. É o Arrascaeta, se concentra em dar o passe. Se concentra em chutar. É o Carrascal, se concentra em criar a jogada. E não dá toquezinho Samuel Lino, quer driblar, quer passar. Escolhe a jogada que você quer fazer. Pelo amor de Deus, não fica querendo fazer todos ao mesmo tempo que você perde a bola. Perdeu a bola 20 vezes assim. Cara, é muito cansativo, assim, porque a sensação que dá é essa, que eles estão lá, óbvio que não é de sacanagem, não tem ninguém ali de sacanagem, mas parece que se acha muito melhor do que o adversário, que pode fazer o que quiser e vai ganhar mesmo assim. Não vai! Não vai! Contra o Palmeiras agora tinha uma vantagem gigante, porque 2 pontos com o contexto que estava o campeonato, era uma vantagem muito grande. A vantagem agora é deles. Eles têm tudo para abrir 3 pontos da gente. E 3 pontos e mais a necessidade de... Seriam 4, porque no empate eles têm uma vitória a mais. Olha a situação que os jogadores colocaram no Flamengo. Por quê? Porque é toquezinho, é driblezinho, é invenção. Joga sério, por favor. Sabe? Isso é muito cansativo, cara. Muito cansativo. Aí tem as substituições que o Felipe Luiz fez. Muita gente criticando. Eu, sinceramente, acho que o que a gente pode criticar do Felipe Luiz nesse caso é, o time de fato caiu o rendimento. Isso é notório. Desde o 8 a 0 lá contra o Vitória, desde o primeiro tempo contra o Estudiantes, o Flamengo caiu muito. Ponto. E, pra mim, essa postura do time passa um pouco por ele.
passa um pouco por ele. Eu como sempre, eu faço aqui o ponto de que ele é um treinador muito jovem, que eu acho que ele vai evoluir muito, eu acho ele muito bom treinador. Nada disso mudou. Nada disso mudou. Eu acho que é natural as oscilações e tudo mais. Agora, pra mim, uma coisa que ele precisa mudar é a cobrança dele, a postura dele para com os jogadores. Precisa. Precisa virar pro jogador e falar isso que eu falei agora. Acabou. Acabou. Toquezinho, invenção. Vocês lembram o Jorge Jesus dando um esporro lá no Renier porque ele tinha dado um toquezinho de letra? Tem que ser isso. Não pode. Ah, mas é porque é recurso. Se é recurso, tem que fazer num momento assim, que não tinha o que fazer e tem que dar certo. Se você fez ou no momento errado ou deu errado, não pode fazer. Acabou. Não vai jogar o próximo jogo. Tem que começar a ser assim no Flamengo, pra ver se eles jogam sério, pra ver se eles jogam focado no gol. Entendeu? Porque isso é uma coisa que tá sendo prejudicial. E eu acho que nesse sentido o Felipe Luiz é muito passivo. Eu acho que ele fica lá olhando, aí o jogador erra. Teve um lance, cara, que o Ayrton Lucas fez um jogo horroroso, errou um domínio ridículo na frente dele, e ele pegou e deu orientação pra outra coisa. Porra, dá um esporro no Ayrton Lucas, sabe assim? Não pode errar um domínio? E era tipo o quinto que ele tinha errado no jogo? Mas enfim, as substituições que ele fez. Botou Luiz Araújo, Bruno Henrique, botou o Wallace. Bruno Henrique não vem jogando nada. Nada. Porém, se tinha um jogo que era pra botar o Bruno Henrique, eu acho que era esse. Primeiro porque precisava de velocidade, de contra-ataque, porque tinha que jogar fechado, um jogador a menos. E porque hoje a única coisa que o Bruno Henrique pode entrar é a parte mágica, é a parte mística, é a parte esotérica. É isso que ele entrega, é o que a gente acredita que ele pode fazer no plano do que, pô, ele já fez, ele é um jogador ídolo e de fato ele tem muita estrela. E ontem era exatamente o que a gente poderia esperar, assim, não havia nenhum teor real, assim, se a gente olhasse o jogo com a menos, o Flamengo não jogando bem, jogando de sacanagem, toquezinho, não sei o que, não havia nenhuma esperança de ganhar esse jogo. O Flamengo mal chegava na área do adversário. Então o Bruno Henrique, quem sabe ali uma magia, poderia acontecer alguma coisa. Nisso aí eu até concordo com o Felipe Luiz, eu teria botado também. Agora o Wallace, assim, ele já entra muito pilhado. E aí é uma parte que eu acho que até a torcida tem é difícil falar que a torcida tem culpa, mas eu acho que a torcida contribuiu pra criar esse personagem e ele entender que ele precisa fazer esse... É isso, é pegar a bola e jogar no adversário pra ele bater logo, não sei o quê. E não era jogo pra isso. Até no jogo do Flamengo e Chelsea, que ele entra e faz até um gol, quando ele entra eu viro pra um amigo meu que tá vendo o jogo comigo e falo, o Wallace vai ser expulso. Porque ele tem essa característica. Isso é uma coisa que tem a ver com ele. Ele é pilhado, ele é assim. Só que ele não pode, num jogo como o de ontem, tomar 2 cartões. E ele saiu reclamando do segundo cartão, como se ele não tivesse sido. Meu irmão, ele dá uma cotovelada assim. É muito pra expulsão. Não era nem pra segunda amarela, era pra expulsão direto. É agressão aquilo ali. Não dá. Tem que ter cabeça. E assim, a gente vai vendo que, né, era até uma crítica que era muito recorrente. Cadê o Wallace? Por que o Felipe Luiz nunca mais botou o Wallace? Talvez seja por isso. Porque não tem cabeça pra jogar futebol. Infelizmente, porque eu acho um bom jogador. Olha, desabafei pra caramba, né? E aí a pergunta que fica é, ainda dá pra ser campeão? Porque o Flamengo se complicou. Isso é fato. O Flamengo se complicou. Um campeonato que se encaminhava, o Flamengo se complicou. E eu tô vendo muita gente, não dá mais, eu larguei, eu tô abandonando, isso, aquilo. Na minha visão, ainda dá. O Flamengo tá aí com a mesma quantidade de pontos, né, do Palmeiras. O Palmeiras deve passar, porque tem um jogo a menos, mas ainda tem um confronto direto em casa pro Flamengo. E o campeonato é muito longo. Eu sei que já não é tão longo, porque já estamos se encaminhando pro final, mas há 2 semanas atrás, o sentimento que a gente tá de que, pô, não é possível, o Flamengo nunca aproveita a chance, o Flamengo tá mal, o campeonato já é do Palmeiras, o palmeirense estava com a mesma sensação. Então as coisas mudam muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Nesse momento, o Flamengo precisa mudar. Precisa dar a volta por cima. Precisa aparecer, precisa jogar mais futebol e precisa encontrar os resultados. Agora, isso não significa que o campeonato vai acabar assim. Eu tenho confiança. Eu, como já falei várias vezes, eu acho o Felipe Luiz muito bom treinador. Eu acho que nós temos bons jogadores. Precisa mudar essas coisas que eu falei agora, durante o vídeo.
mas eu acredito que ainda dá para ser campeão.